Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Toma o seu lugar e vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Vamos usar a versão NVI, tá bom? Glórias a Deus. O tema nessa noite é... Qual é? Sobre a fé. Exatamente. A fé. Mas qual que é o tema de hoje? Transformados pela presença. Transformados pela presença. Eu queria toda a sua atenção agora, tá bom? Queria que você ficasse muito atento ao que Deus vai falar ao seu coração, meu coração, os ministros, todos que estão na comunidade, os diáconos, os músicos. Queria que você abrisse o seu coração para o que Deus tem para falar para nós hoje. Amém? Basicamente, nós vamos olhar hoje para Êxodo. Nós vamos olhar um pouco para Êxodo 3 e para Êxodo 33. Falando sobre Moisés. Amém? Então eu gostaria de... Nós temos um videozinho. Ele está pronto aí? Então apaga a luz para a gente. Vamos soltar esse videozinho. É rapidinho, 1 minuto. 1 minuto e pouquinho. 1 minuto e 20, eu acho. Pode soltar. Moisés, volte ao Egito e liberte o meu povo daquela terra. Mas, Senhor, eu sou tímido, não estou pronto. Moisés, não temas, eu sou contigo. Foi diante do fogo que não se consumia que Moisés descobriu o poder da presença. Uma presença que transforma medo em missão, dúvida em fé. Fazer uma leitura por um período aqui, e aí a gente vai fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro, e aí nós vamos trilhar um trecho do capítulo 3 de Êxodo, tá bom? Versículo 1, vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima?
Até esse momento. Depois a gente segue lendo mais um pouco. Queridos, quando nós vamos pensar na transformação pela presença de Deus, qual é o primeiro ponto que nós precisamos entender? Olhando para a vida de Moisés, qual era o momento que Moisés estava vivendo aqui, nesse momento, nessa fotografia aqui do capítulo 3? Ele estava cuidando do quê? Do rebanho de quem? Do Jetro, que era o quê? Sogro e sacerdote. O sogro era um sacerdote. Vamos pensar nas coisas. O sogro era um sacerdote em Midian. Ele estava trabalhando e cuidando do rebanho. Cuidar do rebanho significa o quê? Levar o rebanho para beber água, para pastar. E ele estava do outro lado, numa região em que havia um monte chamado Monte Horebe, que era também chamado Monte do Senhor. Então a primeira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos é que quando nós vamos ter um encontro com Deus, nós precisamos entender algo. Moisés estava trabalhando. Muitas vezes nós achamos que precisamos de um momento especial para Deus tratar conosco. A gente acha que precisa de um lugar especial para Deus tratar conosco. Que a gente precisa de coisas que conspirem de tal forma que a gente possa ter esse encontro com Deus. Qual era a condição de Moisés? Moisés era um homem que tinha fugido do Egito. Ele era um príncipe no Egito. Quando ele saiu fugido do Egito, como um assassino, e foi para o deserto até chegar a Midian. Então era um homem que agora não tinha mais uma identidade, não era mais príncipe, não era mais um nobre de Faraó. E 40 anos depois, vivendo em Midian, Deus chama Moisés pelo nome. Que aparentemente foi um acidente. Porque ele pegou as ovelhas, foi para o outro lado e de repente subiu no Monte Horebe. Ele viu uma sarça ardendo, pegando fogo, mas não se queimava, não se consumia. E ele foi na direção, talvez por curiosidade. E quando Deus olha para Moisés vindo na direção dele, o que ele fala? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Uma coisa que nós precisamos enxergar aqui nesse momento de introdução é olhar que Moisés, no Monte Horebe, olhando para a sarça ardendo, e Deus chamando ele pelo nome, dizendo para ele que aquele lugar era santo. O lugar só era santo porque Deus estava presente naquele lugar. Não é um monte santo. Eu me lembro bem de um tempo que a gente subia no monte para orar. E era uma curiosidade doida. A gente queria ver a glória de Deus. A gente queria ver a manifestação de Deus. Então a gente subia nos montes. E não tem problema nenhum continuar subindo no monte para orar. É uma bênção poder subir no monte para orar. Mas a gente subia para quê? Para ver a glória de Deus. Amém? Era um matinho brilhando, o matinho florescia na sua mão, e de repente o lugar que você estava ficava florescente. Você orava e aquilo brilhava na madrugada, com orvalho, sem orvalho, na noite escura. Estava lá os matinhos brilhando.
E uma coisa que me fez pensar, e também já te fez pensar muitas vezes, que a questão não é ver a glória de Deus quando você está na presença dEle. A questão não é você ver um matinho brilhando, é você ver a manifestação de Deus. A questão não é você ver a grandeza de Deus, mas é o que você faz com isso quando você desce do monte. Porque é na vida normal, é no cotidiano, é na rotina que a gente manifesta a glória de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos marcar encontros com Deus que marquem a nossa história. E Deus está dizendo, eu quero é fazer da sua história a minha glória. Deus não quer que você marque um momento para a manifestação da glória dEle para você. Ele deseja que você seja a glória dEle na terra. Vasos de barro que carregam a glória de Deus. Então muitas vezes, querido, nós estamos iludidos, estamos com a mente fantasiosa, esperando um grande encontro para alguma coisa que mude a minha vida. Então nós olhamos agora para Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O lugar não era santo, o que era santo era a presença de quem ele estava. Era a presença de Deus. Então nesse momento o que eu preciso pensar? Como eu devo agir? Como eu devo observar esse movimento todo de Deus? E nós vamos fazer um paralelo com o Novo Testamento. Quando Moisés é chamado por Deus, o que Deus diz para ele? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Diga, Deus move a minha vida na direção daquele que clama. Porque para a glória de Deus se manifestar na vida de alguém que não está vendo Deus, vai usar alguém que é vaso de barro, mas carrega a glória de Deus. Eu ouvi o meu povo que clamou do Egito, e desci, por causa do clamor. Então diga, o clamor é algo poderoso. Querido, a presença de Deus está nisso. O que transforma a nossa vida é a presença dEle. Seja para quem está clamando, ou seja para quem está sendo enviado. Você pode em determinado momento da sua vida estar clamando, e Deus vai mandar um enviado. Não importa qual é a situação, qual é o momento que você esteja vivendo. Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Quando Moisés estava no monte, Deus o chamou pelo nome, apresentou um problema e deu uma missão. Quantos de nós vai para a presença de Deus para ouvir um problema, chamado pelo nome, ouvir um problema e receber uma missão? Muitas vezes nós estamos contemplativos e queremos ver a grandeza de Deus. É um milagre, é uma maravilha, uma perna que estica, é uma dificuldade que eu tenho, que eu preciso resolver, e eu quero ver esse negócio para mim. Maravilha, esse é o seu clamor.
Mas se você clama, você precisa crer. Hebreus nos diz o quê? Que Deus se alegra com o quê? Com a nossa? É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então muitas vezes nós estamos orando, queridos, sem fé. Porque estamos falando sem crer. Então eu tenho batido numa tecla aqui na comunidade, que quando lhe faltar fé, quando lhe faltar o crer, quando faltar aquilo que enche o seu coração e te move para frente, o que você deve fazer? Se render. Se renda. Não se debata. Não fique agitado. Não fique batendo cabeça. Não fique perdido, desorientado. Porque ele declarou que o Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso ajudador, está conosco. Então o desespero chega no nosso coração, querido. Mas nós precisamos entender que a transformação pela presença de Deus vem em qualquer situação da minha vida, da sua vida. Moisés estava trabalhando. Certamente ele tinha contato com o seu sogro, certamente, era um sacerdote. Com certeza ele estava ouvindo ali a palavra de Deus. Certamente ele estava ouvindo as verdades a respeito de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando Deus vai se revelar para Abraão mais à frente, ele vai dizer, diga para o povo que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Certamente ele estava recebendo uma instrução. Porque ele já tinha recebido a instrução do Egito. Era um príncipe. Era uma pessoa que tinha conhecimento na cultura egípcia. Mas agora ele não tinha identidade. Moisés não tinha uma identidade. Ele não era um príncipe, não era um nobre, mas também não era um hebreu. O que Moisés era? Ele passa a ser algo depois do encontro que ele tem com Deus. Porque aí Deus instrui. Deus vai falar com o coração dele. Fala, Moisés, você vai libertar o meu povo. Mas só o encontro com Deus foi suficiente? Hã? Não, lógico que não. O encontro com Deus não foi suficiente. Quando ele foi para o Egito, antes de ir para o Egito, na conversa que ele teve com Deus, ele falou, não, mas eu sou pesado de língua aqui, eu não falo direito, eu não estou preparado para isso não, Senhor. A palavra diz que Deus ficou irado com ele, ficou irado com Moisés. Rapaz, ele viu a grandeza de Deus, ele viu a sarça, ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu que o negócio era terra santa, ainda assim houve dúvida no coração dele. Então diga, há dúvida, mesmo depois de uma grande presença. Mesmo depois de uma grande experiência com Deus, você pode descer do monte com o coração cheio de incredulidade e de dúvida. Porque a questão não é o grande encontro. A questão é você ouvir o que Deus está dizendo. Então é nesse momento que ele abre o ouvido e fala assim, olha, o que o Senhor falou? Que eu vou livrar o povo que clamou do Egito ao Senhor. O Senhor desceu aqui e agora o Senhor está me comissionando? Não tem capacidade para isso não. Não tem condição não, Senhor. Eu nem falo direito. Rapaz, então chama Arão. Arão vai com você.
Arão vai te dar uma força. Sabe por quê? Porque muitas vezes sozinho a gente não quer fazer nada. Às vezes sozinho você não tem coragem. Às vezes sozinho, ser um parceiro de ministério. Ser alguém que ora com você, ser alguém que jejua com você, ser alguém que está cobrindo você em oração também. Caminhada solitária é complicada. Caminhada sozinha é difícil. Então eu entendo a situação de Moisés. Quando ele chega diante de Deus, ele diz: olha, Senhor, maravilha. Eu sei que o Senhor vai estar comigo, mas eu quero o Arão comigo. Eu quero ele comigo. Então Deus permite que Arão caminhe com Moisés. Então algumas coisas eu queria que você observasse nessa noite. Que você tivesse um entendimento nessa noite. Que Deus pode trabalhar no teu coração e manifestar a glória dele na sua vida em qualquer situação. Seja no trabalho, como Moisés estava, cuidando do rebanho do Jetro. Em qualquer lugar, se Deus marcou um encontro para marcar a sua vida, Ele vai fazer. Queridos, mas essa tem que ser a nossa expectativa. Eu tenho que ter expectativa da presença de Deus. Eu tenho que ter expectativa da voz de Deus. Eu tenho que ter expectativa da direção de Deus. Cada um de nós hoje recebe uma missão, que nós vamos ler em Mateus, capítulo 28. Cada um de nós vai receber uma missão. Cada um de nós recebe uma direção de Deus para realizar a sua obra. Então dá a impressão que a gente vai falar da fé, e todas as vezes que a gente vai falar da fé, parece que Deus tem que fazer alguma coisa por nós, ou dá para a gente alguma coisa. A gente vai para a presença de Deus com a fé que Deus tem que fazer algo por nós. Que Deus tem que realizar algo maravilhoso, que Ele tem que fazer, porque, sabe, tem que fazer. Mas quando é que o nosso coração vai estar preparado? Quando é que o nosso coração vai estar maduro? Quando é que nós vamos estar numa condição de Deus dizer: Diego, o meu povo está clamando, e eu vou te enviar para libertar esse povo. Você diz: Senhor, mas está complicado o negócio. Aí ele fala assim: mas eu vou contigo. O Senhor está falando: eu vou contigo. Eu vou contigo. Você não vai estar só. Eu vou contigo. Amém? Então no verso 3 nós vemos esse Moisés. É esse Moisés que nós vemos. Você pode até dizer assim, eu e você: mas Deus não apareceu para mim na sarça em chama. Ele não falou pessoalmente comigo. Eu não ouvi a sua voz. Não tem nada a ver com isso, pastor. Se Deus tivesse aparecido para mim numa noite, de madrugada, tivesse me chamado. Eu já contei uma experiência que eu tive esse ano com o senhor, desses períodos de jejum, oração e jejum. À madrugada, 3 horas da manhã, já contei isso para os irmãos uma vez, que era 3 horas da manhã, quando fui despertado. E quando Deus desperta, você acorda, não adianta tentar voltar a dormir, nada disso. Acorda e vai fazer o que você tem que fazer: é orar, é ler a palavra, é entrar na presença de Deus. E aí eu ouvi o meu nome: Fernando. Uma voz grave: Fernando. E eu saí pela casa caçando, olhei no quarto se não era a Márcia me chamando, fui ver se não era minha sogra, fui ver se
não tinha ninguém no portão de casa, se tinha alguém em volta da casa, porque Fernando, foi muito claro a voz. E aí quando eu estou subindo a escada, voltando para a parte de cima da casa, o Espírito Santo fala no meu coração: foi eu que te chamei pelo nome, para que você saiba que eu estou aqui. Maravilhoso, grandioso. Uma voz tremenda. Todo mundo ouve? Não. Pastor, o senhor ouve sempre? Não. Mas não é por causa da voz chamando meu nome, mas é o que está em mim e fala comigo. O Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que trata com você, que ministra sobre você, que te chamou também para uma missão, que te chamou também para algo novo na sua vida. Independente das circunstâncias, Deus tem marcado um tempo na sua vida para transformar o seu ser, para mudar a sua história. Olha o que diz aqui em João capítulo 20, verso 29. Porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Falando para quem? Para Tomé. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Então o que ele está dizendo para a gente aqui? Que mesmo que ele não apareça de novo numa sarça ardente, que mesmo que ele não faça um grande movimento, que mesmo que não apareça grandes coisas, bem-aventurado é aquele que crê em quem? Em Jesus. Aí a gente olha aqui para João 14, 16 e 17, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Qual que é o paralelo que eu quero fazer nessa introdução, nesse momento? É dizer para você que a condição que nós vivemos hoje continua sendo a mesma de Moisés. Nós não estamos vendo Deus na sarça, mas nós temos em nós a experiência gloriosa do que Ele chama de Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas e farão coisas que maiores até das que eu fiz. Então o que ele está dizendo para nós? Que a questão não é a grandeza do que se vê, mas é a grandeza do que se faz com a presença dele. Não adianta eu ver a grandeza de Deus no monte, brilhando o negócio, se eu desço e continuo do mesmo jeito, pensando da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, não aceitando a missão, não adianta nada, querido. Pode sair com o mato brilhando pela rua se quiser. Deus te chamou pelo nome? Ele falou qual que é o problema? E Ele te mandou numa missão? É isso. Aquilo que Ele fez com Moisés, Ele fez conosco. Jesus fez conosco. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, vocês vão expulsar demônios, falarão novas línguas, vocês curarão enfermos, vocês farão coisas maiores até daquelas que eu fiz, maiores, para manifestação do quê? Da glória de Deus. Amém? E o Senhor fala para
para Moisés, no versículo 12 de Êxodo. Olha o que ele diz aí. Êxodo 3, verso 12. Vai estar aí no telão. Êxodo 3, verso 12. Deus afirmou o quê? Certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus. Querido, você consegue entender isso? Deus afirmou: certamente estarei com você. O que Jesus falou? Certamente estarei com você, até a consumação do século. E para que você saiba que sou eu que estou falando contigo, e que essa realmente é a minha obra, vocês sairão do Egito e me adorarão. Esse monte. Sabe o que significa isso? Que Deus te dá a autorização, a capacidade da presença dEle, para buscar o que se havia perdido, e trazer para a presença dEle para adorá-lo. Mas o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que é isso que Deus espera de nós. Deus espera exatamente isso de nós. Nós vamos ler mais à frente em Êxodo 33, 15. Pode colocar Êxodo 33, 15. Preste atenção nisso. Porque a gente está falando hoje sobre transformados pela presença. Transformados pela presença. Diga, transformados pela presença. Olha o que diz aí em Êxodo 33, 15. Moisés dizendo para o Senhor. Então Moisés lhe declarou. Moisés falando para Deus. Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, Deus estava dizendo: Moisés, é o seguinte, esse povo aí é quadrado mesmo, é difícil. Um povo murmurador, reclama demais, um povo que reclama da minha presença, reclama de tudo que recebe. Esse povo pode ir, eu não vou. Vai, a terra prometida é nessa direção, pode ir. O que Moisés disse? Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Sabe por quê? Porque você pode estar vivendo na terra prometida, você pode estar vivendo no melhor lugar. A sua terra prometida pode ser a casa própria, pode ser o carro, o lugar que você queria morar, o país que você queria morar. A terra prometida pode ser qualquer coisa que você colocou na sua mente aqui na terra. Eu vou ser feliz quando eu alcançar isso na minha vida. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo na minha vida. Eu vou ser feliz quando eu alcançar determinada função no trabalho. Eu vou ser feliz quando eu receber o salário tal. Eu vou ser feliz. Às vezes nós colocamos a nossa terra prometida como algo que nós precisamos alcançar para ter a nossa felicidade. Moisés está dizendo: não me faça alcançar a terra prometida que mana leite e mel, se a sua presença não estiver lá. Sabe o que isso significa? Não importa o que você tenha na sua vida, sem a presença de Deus não vale nada. Não vale nada. Pense o que você quiser. Pense o paraíso que você quiser, a terra prometida que você quiser nessa terra.
nada tem significado. Se o seu casamento não tiver a presença de Deus, se o seu trabalho não tiver a presença de Deus, se os seus negócios não tiverem a presença de Deus, você não vai ser bem-aventurado. Porque Deus te chama pelo nome, te mostra um problema e te dá uma missão e diz: eu estou contigo. É sempre assim, querido. Não pensa diferente, não. Às vezes você acha que está tudo tranquilo na sua vida. É assim que eu queria, pastor, viver desse jeito. Assim, mar de almirante e céu de brigadeiro. Tudo bem tranquilo, sossegado minha vida. Assim que eu queria. Aí o Senhor fala: não, vou te dar um probleminha. Você fala: não quer problema não. Não, mas eu preciso, tem alguém gritando ali, precisando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu quero ser transformado pela presença de Deus. Para quê? Para quê? Eu quero ser transformado pela presença de Deus. Para quê? Quando a gente encontra com Deus, Deus muda o nosso caráter, nossa moral, a nossa ética, o nosso jeito de pensar, de agir, de falar. Ele muda o nosso comportamento. Ele coloca o Espírito Santo, o fruto do Espírito, os dons espirituais. Para quê? Para manifestação da sua glória àquele que ainda não o conhece. Então a grandeza de Deus na minha vida é para manifestar o seu amor e a sua graça sobre aquele que ainda não conhece. Aí você pede um emprego novo para Deus, a sua terra prometida na terra. Sabe o que você faz? Você diz assim: Senhor, se o Senhor tiver uma obra naquele lugar para mim realizar, abre essa porta para mim. Eu quero trabalhar com esse negócio aqui, mas só se for para a glória do teu nome. Passa aí a missãozinha já. O que o Senhor quer da minha vida naquele lugar? O que o Senhor quer fazer ali, através da minha vida? O que é que o Senhor quer fazer através da minha vida? É nesse momento que a gente para pensar e dizer: transforma a minha vida com a tua presença. Agora não me faça sair daqui se a tua presença não estiver lá. Aí o indivíduo pensa num trabalho novo. Vamos pensar assim, ó, coisa prática, gente. Estou falando de coisa prática. Coisa da sua vida, rotineira. Vocês, eu queria mudar demais de emprego. Assim, vamos pensar no emprego, vai. Um emprego melhor, um salário melhor, uma condição melhor de trabalho, uma condição melhor na carteira. Eu quero um negócio melhor. Aí abre a porta de emprego lá, você fala: rapaz, eu vou para lá, é agora. Aí faz a pergunta: a porta que está aberta, o senhor vai estar lá? O senhor vai estar comigo lá? O senhor vai comigo para esse lugar? O senhor vai usar minha vida naquele lugar? Então, se Deus responde positivamente, você vai. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente dos problemas que você possa estar passando. Porque quando Deus te chama, Ele vai te capacitar, trabalhar no teu coração, vai moldar você através do Espírito Santo, para realizar a sua vontade. Moisés tinha vontade? Tinha. Ele casou, cuidava do rebanho, tinha sua casa, vida normal. Depois de 40 anos, surge uma situação. Será que hoje Deus não está te chamando para uma transformação? Para uma mudança de pensamento? Êxodo 33, 14. Abre para a gente aí, por favor.
O que o Senhor fala para ele? Eu mesmo é que vou te acompanhar e te dar descanso. Quem vai dar descanso? O Senhor. Mas em função do quê? Do quê? Da obediência e da missão. Muitas vezes nós queremos ser transformados para quê? Transformados pela presença de Deus. Eu tenho que perguntar, querido, eu gostaria que você perguntasse para você mesmo. Por que é que eu quero ser transformado? Pergunta para o vizinho. Pergunta para ele. Por que é que você quer ser transformado por Deus? Não, pergunta para ele. Por que você quer ser transformado por Deus? Qual o seu alvo? Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser uma família melhor. Então, uma família melhor. Eu quero, sei lá, eu quero ser transformado para me poder servir na igreja. Aí Deus te leva para o monte, se revela para você, se mostra para você. Diz, olha aqui o meu amor, olha aqui a minha graça, olha aqui o meu perdão. Olha aqui, olha o que eu sou na sua vida. E depois que a gente tem esse contato com Deus, a gente precisa fazer o quê? Ouvir a instrução. O duro sabe o que é? Ouvir a instrução e obedecer. Tem muita gente que não é transformado pela presença de Deus só por isso. Quer ver uma coisa boba? Que a gente tem falado tanto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês façam o quê? Sacrifício? Coloca aí, coloca para mim. Romanos 12, 1 e 2. Vamos entender o que o texto está dizendo para a gente. Portanto, irmãos, o quê? Peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o quê? O corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Só nesse versículo, preste atenção por favor. Parece algo banal e simples. Mas ele está dizendo para a gente, peço pelas misericórdias de Deus, é uma oração. Que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga, todas as vezes que eu vou para a presença de Deus, eu vou como um sacrifício vivo. Todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga, Deus quer me ver dessa forma. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Transformados pela presença. Então, quando Deus começa a transformar a minha vida pela presença dEle, eu entendo que eu sou o quê? Um corpo oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Diga então,
quando eu vou para a presença de Deus, Ele me vê como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o meu culto racional, um culto inteligente. Tem muita gente que vem para a presença de Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Pensando na terra prometida. Tudo bem. Mas o posicionamento de cada um de nós é dizer assim: se o Senhor não estiver nesse negócio, eu nem vou. Não importa se é leite e mel, não importa se as frutas são grandes, não importa o que tenha naquela terra, não importa se o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, não importa se o Senhor prometeu para essa turma de trás aqui. O momento que eu estou vivendo, Senhor, na Tua presença é o seguinte: se o Senhor não estiver conosco lá na terra prometida, eu nem saio daqui, eu nem vou. Será que a gente está disposto a dizer isso para Deus? Deus, não me faça sair do lugar se eu não sentir a Tua presença e viver a Tua promessa. E a gente começa a viver loucamente, batendo cabeça, querido, sem trazer a grandeza de Deus para dentro da nossa vida. A gente quer viver a nossa vida do jeito que a gente quer viver, sem perguntar: qual é a minha missão, Senhor? Como é que eu vou manifestar a Tua glória? Então a gente se enrola na vida emocional, a gente se envolve na vida financeira, a gente se envolve nos problemas da vida, a gente se envolve nas distrações, a gente vai se envolvendo, a gente vai se envolvendo, quando a gente vê, sabe o que a gente quer? Subir no monte. Eu estou tão enrolado na minha vida, tão complicado na minha vida, eu preciso subir no monte. Para quê? Para ver a glória de Deus. Mas não adianta ver a glória de Deus no momento de desespero e descer do monte do mesmo jeito. Não adianta. Tem que descer mudado. Tem que descer confiado no poder e na palavra de Deus. Tem que voltar rendido aos pés do Senhor. Tem que voltar submisso à presença dEle, mesmo quando você não vê condição. Mas é o Egito, meu Deus. É o faraó. É a turminha que queria me matar. A turma me conhece lá. Tudo isso passou no coração de Moisés, com certeza. Quanta dúvida passou no seu coração. Mas ele se submeteu à vontade e à palavra de Deus. Então o milagre começa a acontecer. Por quê? Porque eu estou obedecendo a ordem de Deus. Tem muita gente que está precisando obedecer a ordem de Deus. Não tem tempo para Deus, para oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto racional. Aí a parte 2 do versículo 2, 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como, querido, falar sobre transformados pela presença, se a presença não faz a transformação na minha vida. E eu fico esperando que Deus faça transformação na minha vida. A minha mente quer ver coisas maravilhosas, coisas fascinantes. Mas a resposta de Jesus para Marta e Maria, o que foi? Maria escolheu a melhor parte.
foi parar para me ouvir, enquanto você, Marta, está tarefada. E quantos de nós não estamos vivendo dessa forma? Transformados pela presença. Mas como assim? Não, mas eu estou na presença de Deus. Então por que não está sendo transformado? Não, mas eu estou indo na igreja, estou subindo no monte sempre, estou vindo aqui, sai de casa, vem para cá, aqui é o monte. Aqui é o lugar que Deus fala, aqui é o lugar que Deus brada, aqui é o lugar que Deus resolve. Querido, não tem como ser transformado pela presença de Deus por causa de um milagre que acontece. Por causa de uma sarça que queima, por causa de um negócio, um mar que se abre. A coluna de fogo que leva, a nuvem que protege. Não tem, querido, como ser transformado apenas olhando para a manifestação da glória de Deus. Deus quer fazer a mudança na nossa mente, no nosso coração. A diferença está em oferecer o corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, num culto racional que revela que a minha mente está sendo transformada e mudada pelo poder do Espírito Santo. Transformados pela presença, não é pelo fogo, não é pelo mar que se abriu, não é pelas codornizes, não é pelo maná que caiu, nada disso mudou o coração do povo, nada disso mudou o coração do povo. Então não busque grandes coisas. O que nós precisamos, querido, é uma rendição total à voz do nosso Deus. Jesus disse, olha aqui, Maria escolheu a melhor parte. Está ouvindo a minha voz. Sabe o que Deus queria de Moisés? Quando ele aparece no meio da sarça. Moisés, Moisés, o que ele disse? Eis-me aqui. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não está escrito isso na Bíblia. Mas o Moisés diz, mas eu com isso? Tá bom, Abraão, Isaac, Jacó, mas e aí? Não, agora você vai tirar o meu povo de lá, o pai. Isso está conversando comigo. Você está conversando comigo. O senhor está me chamando pelo nome para fazer o quê? Fazer alguma coisa para o senhor? Sim. Não me sinto capaz. É a nossa resposta para Deus quase sempre. Não me sinto capaz. Eu acho que eu não posso. Não dá. Manda alguém junto. Eu não tenho capacidade. Não dá para fazer, é difícil demais. É o Egito, é o exército do faraó. É um negócio grande demais, não é para mim. E Deus continua dizendo, mas eu estou contigo. Você acha que você vai nessa tua força aí? Eu estarei contigo, eu serei a tua força. Diga, é nesse momento que a fé age. Quando eu não vejo capacidade, mas confio naquele que me chamou. Isso é fé. Não é acreditar no que você pode fazer porque viu alguma coisa grande, mas é porque um ser pequeno carrega algo grande nele. É diferente. Não vê algo grande para fazer algo grande, mas se vê pequeno com um ser muito grande para fazer a obra que ele quer fazer através de um ser pequeno, vaso de barro. Não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com a minha devoção e a minha entrega, a minha obediência. Você vai, então eu vou. E o que eu vou dizer para ele? Diga que o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus da promessa. Diga para eles que é o Deus da promessa. Eles vão saber quem é.
Deus te fez promessa? Então diga, Ele é o Deus da promessa. Nós vamos ser guiados pelo quê? Pelo que vemos? Ou pelo que cremos? Pelo que vemos ou pelo que cremos? O que diz o Salmo 32, verso 8? Salmo 32, 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Sabe o que é isso? É fé. É fé. Isso é fé. Agora, isso não vai chegar na tábua do meu coração. Não vai chegar. Se a minha mente não for renovada. Se a minha mente for uma mente humana caída, que tem a sabedoria animal, diabólica e terrena, então é necessário que eu mude o meu jeito de pensar, de agir. Sabe de que forma? Deixando o Espírito Santo me instruir, me ensinar no caminho que eu devo andar, me aconselhar e cuidar de mim. Amém? O Espírito Santo quer instruir, Ele quer ensinar no caminho em que nós devemos seguir. Ele quer aconselhar e Ele quer cuidar de nós. Sabe o que significa isso? Na presença de Deus vai haver transformação. Você está deixando Deus te instruir? Você está deixando Deus te ensinar? Você está andando no caminho que Deus está te dizendo para caminhar? Você está ouvindo o conselho dEle? Você está recebendo o cuidado dEle? Se não, essa é a noite de você dizer: eu quero entregar a minha vida, meu coração, meu caminho ao Senhor. Senhor, até agora eu tenho governado a minha vida. Até agora eu tenho tentado resolver tudo. Eu tenho tentado mexer com tudo. Mas eu preciso da tua instrução, do teu ensinamento, do teu caminho, do teu conselho, do teu cuidado. Ser transformado na presença de Deus, querido, significa como um bom vaso de barro. Ficar sentado ali, como o Senhor levou Jeremias, para olhar o oleiro, com o vaso de barro, girando o disco e moldando o vaso. Está vendo, Jeremias? Aquele vaso de barro na mão do oleiro, aquilo ali é Israel na minha mão. Eu sou o oleiro, sou eu que moldo. Então, quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais Ele trabalha no vaso, mais Ele trabalha na nossa vida. Quanto mais tempo eu dou para o Senhor, mais tempo o Espírito Santo muda o meu pensamento, Ele muda o meu jeito de agir, Ele muda a minha história. Como é que eu posso ser transformado por Deus, se eu não dou tempo para Deus transformar a minha vida? Desmistifica a sua mente, querido, que tudo vai mudar na sua vida quando você vê o mar se abrindo. Não vai mudar nada, porque na mudança não é no que os meus olhos veem, mas a mudança vem no meu interior. Fique esperando coisa grande demais para você poder mudar a sua história, não. A sua história precisa ser mudada agora, hoje. Hoje.
dizendo: eu quero perder o controle da minha vida, Senhor. Eu nem sei como fazer isso, porque eu controlo há tanto tempo que eu nem sei agora como é que eu faço para deixar o Senhor no controle da minha história. Mas eu quero aprender, quero que o Senhor me ajude. Estou dando cabeçada na minha vida, não ouço a sua instrução, o seu ensinamento, o seu caminho, o seu conselho. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então, quando eu entender que a minha mente precisa ser renovada, a presença de Deus vai transformar a minha vida. Transformados pela presença. É algo tão simples. Mas exige renúncia, entrega. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. 2 Coríntios 3:18, perdão, 3:18. 2 Coríntios 3:18. Assim, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Vamos ler de novo? Assim, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, vocês entenderam mesmo? Sim ou não? Agora imagina você assim, ó. Vamos lá. A sarça ardendo. Como diz o Diegão, o pau quebrando lá fora, pastor. O negócio está pegando. Olha lá. Você está diante da sarça. O fogo está gigante. Você chega perto. Oh, glória. O fogo. Meu Deus. A grandeza de Deus. Olha aí, ó. Assim, todos nós, que com a face descoberta, face descoberta, contemplamos a glória. O que ele está dizendo? Vocês estão vendo a grandeza do meu reino, vocês já estão com a face descoberta, vocês não estão mais com a face coberta, vocês já entram no santo do santo, vocês já conseguem entrar na minha presença, oferecer sacrifícios de louvor, vocês já conseguem fazer a oração, vocês já têm o entendimento, vocês já estão acessando, vocês estão com a face descoberta na minha presença. Vocês estão acessando a minha presença. Já não tem mais cortina. Vocês estão entrando com tudo na minha presença. Agora o que ele diz? Estamos sendo transformados segundo a imagem. Qual que é a imagem? A imagem de Jesus Cristo. Transformados pela presença. Para quê? Eu só posso ser transformado pela presença de Deus se for para ser parecido com Jesus Cristo.
Ele transforma a minha vida para que eu seja parecido com Jesus Cristo. E aí ele diz: transformado segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Sabe o que significa isso? Que todo dia o Espírito Santo trabalha na sua vida, molda o seu pensamento, muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de ver as coisas, muda o seu jeito de ouvir. Cada dia o Espírito Santo ele vem trabalhando para que você tenha a imagem da glória dele. Ele vem trabalhando no seu coração, ele vem mudando as suas atitudes, ele vem trabalhando através de quem? Do Espírito Santo. Essa é a grande obra do Senhor na nossa vida. A presença dEle quer me transformar, para que eu seja cada dia, olha, com a glória cada vez maior. A luz do justo é como a aurora, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Então eu não posso viver de qualquer jeito. O meu pensamento não pode ser igual ao pensamento de ontem à noite. A minha atitude não pode ser a mesma atitude. Eu não posso mais abrir o celular na mesma página. Eu não posso mais assistir na televisão o mesmo programa. Eu não posso mais falar com o outro do mesmo jeito que eu falo. Eu tenho que olhar que a missão que Deus colocou no meu coração, quando eu tive um grande encontro com Ele, foi agora, filha, a sua missão é ser transformado de uma glória que vai crescer cada dia mais. Então, se você está igualzinho você estava quando você foi convertido, ou se você está do mesmo jeito que você estava do ano passado para cá, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, digo para você, você precisa entrar nessa rota. Você precisa entrar na rota da glória de Deus e dizer: eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Amém, gente? Amém? Ser transformado pela presença é isso. Você vê um problema, recebe uma missão, diz: eis-me aqui, sabendo que Deus estará com você. Então você vai na fé. E nessa caminhada de glória em glória, sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ficando cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Então diga: eu serei parecido com Cristo Jesus, realizando a missão que Deus me deu. Amém? Vamos colocar de pé, para a glória de Deus.